Então a gente veio para o campo para justamente fazer essa dinâmica, fazer essa conversa aqui com vocês de uma maneira bem prática, bem simples. A nossa ideia aqui é focar muito em algumas variáveis que vão influenciar o comportamento de insetos nas áreas de cultivo e de alguma forma tentar contribuir com os senhores nesse processo de tomada de decisão e nesse processo de estabelecer as melhores estratégias para manejo de inseto. É muito em função de conhecer um pouquinho melhor o inseto, conhecer um pouquinho mais os ambientes que ele vive e conhecer um pouquinho mais a característica dele. Então, é uma abordagem muito simples, muito rápida, mas a ideia é, de maneira bem objetiva, a gente trabalhar as variáveis que mais influenciam para a partir daí a gente começar a traçar estratégias de manejo, tá? Então a gente vem aqui nesse ambiente, um ambiente bem aberto, para que a gente possa discutir, apresentar para vocês e ficar à disposição para possíveis questionamentos também. De alguma forma a gente tenta contribuir com estratégias mais voltadas a processos, a estratégias de manejo. A gente também faz estudos de eficiência de inseticida, mas hoje a gente está buscando muito mais entender o básico que seria o comportamento do inseto, a característica do inseto, o que faz com que ele tome a decisão por uma planta em detrimento de outra, e quais são os ambientes que ele mais prefere. Então a ideia desse processo aqui com vocês é conversar um pouquinho dessas dinâmicas, para a partir daí a gente poder tentar traçar as melhores estratégias de manejo fitossanitário, tá bom? Bom, gente, o título da nossa palestra é Dinâmica de Populações de Insetos. Todo inseto que está no ambiente, como o próprio ser humano, ele tem que ter condições para que ele permaneça naquele local. E se aquele local for adequado, a tendência dele é ficar naquele local e aumentar a sua população. Então essa é a dinâmica básica que um inseto ele espera do ambiente que ele vive. Nesse mesmo aspecto de condições ideais, de ambientes ideais, não havendo essas condições, faz com que o organismo ele passe a migrar. Então isso acontece para o ser humano, isso acontece para o inseto, isso acontece para qualquer indivíduo. Ou seja, tendo condições adequadas, permanece-se no local, não havendo condições adequadas, migra-se, sai desse local. Nesse mesmo aspecto, quando as condições elas são adequadas, elas são ideais, a tendência é de haver aumento dessa população, porque o ambiente não há predadores, não há organismos que vão interferir nesse processo, e aí o inseto ele passa a se multiplicar e ele passa a se estabelecer e se adaptar a essa condição. Nesse mesmo aspecto, quando o inseto ele tem um alimento que ele tem preferência, ou que esse alimento é uma alternativa alimentar para ele, e esse alimento ele passa a ser cultivado sucessivamente, faz com que o organismo ele tende a se adaptar a essa condição, a esse alimento, e desse modo, ele se adaptando, havendo alimento em abundância, ele passa a se multiplicar e passa a gerar um dano econômico, ou seja, as populações, quando elevadas, elas passam a gerar um dano econômico. E é nesse mesmo aspecto a gente vem com alguns cultivos específicos e aí o casamento está feito. Eu tenho alimento em abundância. Na mesma condição que eu tenho alimento em abundância, todo organismo ele tem de se adaptar a plantas que são ao ótimo de desenvolvimento para as plantas. E nesse mesmo aspecto a gente trabalha para o ambiente. Um ambiente que é ótimo para o desenvolvimento de plantas, ele também vai ser ótimo para o desenvolvimento de insetos. Ou seja, o ótimo para uma planta C3 é o ótimo para o inseto. O ótimo para uma planta C4 é o ótimo para o inseto. Ou seja, a condição ideal para a planta vai ser ótima também para ele. E aí nesse aspecto a planta ela também passa a fornecer algo que é fundamental para qualquer indivíduo, que é um abrigo. Como nós a gente quer uma casa, quer um ambiente para a gente permanecer, o inseto ele também quer um abrigo, ele também quer ficar naquele local abrigado para que ele possa se proteger. Se possa se proteger do quê? De
predadores, de parasitas, parasitoides. E isso tudo é o que o inseto precisa. E a partir disso a gente começa o conceito dos As, né? A gente trabalha por As, o conceito dos 3 As, que é alimento, ambiente e aqui, ó, abrigo. Ou seja, esses 3 As aqui são os As que influenciam a permanência do inseto nos ambientes produtivos e são esses As que vão influenciar com que os insetos eles aumentem suas densidades populacionais. Por quê? Se eu tiver alimento em quantidade e qualidade, a perspectiva é que esse inseto ele aumente a sua densidade populacional. Só que se eu tiver somente alimento e não tiver um ambiente adequado e um abrigo, provavelmente isso não vai acontecer. Ou seja, aqui, gente, nós temos um equilíbrio. E esse equilíbrio ele é mantido para que essa população ela se perpetue. Só que além desse equilíbrio, eu vou ter outro componente que aí está intrínseco ao inseto, e aqui eu vou até apagar aqui para vocês para a gente começar o nosso esquema, que é o inseto. O inseto, o sucesso adaptativo dele também vai estar associado a um componente específico dele que é a variabilidade genética. Ou seja, havendo essa pressão desses 3 As, faz com que gradativamente esse inseto, essa variabilidade genética que ocorre nos insetos, vai ocorrendo um processo de seleção natural. E é aquela lógica, né? Os mais aptos tendem a sobreviver. E aí nesse processo os insetos eles tendem a permanecer nos ambientes, tendem a se adaptar e tendem a evoluir. Então essa é a lógica e é por isso que muitas populações de insetos elas tendem a se adaptar a uns cultivos, né? Só que o que acontece? Se a gente for pegar, até vou apagar aqui os 3 As, é importante vocês lembrar, até vamos fixar bem, ó. Ambiente, alimento e abrigo. São os 3 As, as 3 variáveis que vão influenciar a presença de insetos nos ambientes e aumentando essa densidade populacional nos ambientes faz com que os insetos eles tendem a se tornar pragas, ou seja, passa o nível de dano econômico e aí torna-se praga e aí o problema está feito e torna-se muito difícil, tá? Só que tem um aspecto que aqui eu quero representar para vocês, até vou apagar, no nosso quadro adaptado aqui no campo, que é um aspecto que eu chamo da pirâmide invertida, né? Ou seja, até, enfim, é um termo, até um exemplo chulo que eu utilizo aqui para representar, mas isso daqui vai ser muito importante. Até meu preto está um pouco gasto. Mas, gente, essa pirâmide aqui, o que ela me mostra? Isso daqui é um ambiente natural. Alta diversidade de plantas, alta diversidade de organismos. A partir do momento que tu começa a funilar essa diversidade, tu passa a ter o que aqui? Algumas espécies no caso de plantas, e algumas espécies de insetos. Só que o que isso vai nos mostrando? Que alguns insetos, eles tendem a se adaptar a essas espécies. E aí o que vai acontecer? Algumas tendem a estar em todos os cultivos. E aqui eu começo a falar de alguns insetos praga. Hoje, se a gente for visualizar, os insetos que estão mais presentes em cultivos se resumem à palma da mão em termos de espécies. A gente está falando de Spodoptera frugiperda, a gente está falando de Thrips, aí aqui em Thrips a gente entra em Franknella e Caliothrips, a gente está falando de Dicelops, do complexo de Pentatomides, Percevejo, Dicelops e Euquistos, e aí a gente está falando também de Bemisia tabaci. Ou seja, vamos lá, Spodoptera, uma lagarta, Thrips, duas espécies de Percevejo, Euquistos e Dicelops, e uma terceira, que é a Bemisia tabaci, tá bom? Ou seja, praticamente aqui, eu tenho hoje em 5 espécies, nas plantas cultivadas, commodities, os principais grupos de organismos e que mais geram um impacto econômico. Basicamente aqui. E o que aconteceu nesse processo todo? A
a gente foi afunilando, a gente foi gradativamente afunilando, até que a gente selecionou de uma maneira os organismos para que essas espécies passassem a dominar. Só que o que é mais interessante é que se a gente for pegar numa escala, desculpe os meus desenhos chulo, mas vamos lá. Se eu for pegar numa escala e aqui traçando a linha do Equador, até aqui onde que eu tô, Rio Grande do Sul, o que acontece, gente? Eu tenho aqui latitude. Ou seja, eu tenho de latitudes menores até latitudes menores, né? Vou botar menos 30 aqui. Em todo esse paralelo aqui, o que eu tenho? Eu tenho variação de quantidade de radiação. Tendo variação de quantidade de radiação, porque eu tenho a declinação solar. Claro que aqui, em função da latitude, aumenta essa minha variabilidade da declinação solar ao longo do ano. E aí eu tenho variação da quantidade de energia, eu tenho variação de fotoperíodo. Isso daqui, essas variáveis me influenciam o quê? Fazem isso daqui, me influenciam a temperatura. Essas variáveis vão influenciar a temperatura. E influenciando a temperatura, eu tenho uma influência no comportamento desses insetos. Só que o que aconteceu? A lógica era que a gente tivesse grupos de organismos, determinadas espécies mais concentradas aqui nas latitudes menores, determinadas espécies em outras latitudes, determinadas espécies em outras latitudes. Essa era a lógica que deveria acontecer, só que não aconteceu. O que aconteceu? Essas 5 espécies, então eu vou colocar aqui, essas 5 espécies, por um processo de adaptação, elas passaram a dominar praticamente todo esse nicho. E a partir disso, hoje, são os nossos 5 problemas, 5 principais problemas, e que acredito que a tendência é ainda afunilar mais, e os nossos problemas talvez vão ir para 3 ou 4. Tamanha adaptação que esses organismos vão tendo, e é aquela coisa, é como numa janta. Tu foi lá numa janta, desculpe o termo chulo, mas tu foi lá numa janta, aí tu tinha... Aqui no Rio Grande do Sul, geralmente quando chega a visita, curta a quantidade de carne, aí tu faz um carreteiro, né? Arroz e carne serve, né? Tem que crescer e multiplicar-vos, né? Ou seja, um carreteiro para 4 pessoas tá tranquilo, né? A pessoa come, beleza. Agora, se vem 8 pessoas, esse carreteiro não vai dar. A tendência é que algumas pessoas, os mais gulosos, vão comer primeiro, e os que chegaram no final vão comer menos. Então, nessa lógica, começa a acontecer uma competição. E aí aqueles indivíduos que não conseguiram comer, a tendência deles é ir para outro local para tentar se alimentar. E esse mesmo processo vai acontecendo aqui nas plantas cultivadas. Os indivíduos que chegam primeiro são beneficiados, e a partir disso eles vão tomando conta, eles vão dominando esse ambiente e muitas vezes não deixando outros organismos se alimentar. Isso que está acontecendo com a Spodoptera frugiperda, por exemplo, na cultura da soja. O que ela está fazendo? Ela está vindo e ela está conseguindo se adaptar e está conseguindo dominar o ambiente que era da falsa medideira, aquela parte terço mediano inferior da planta. Ou seja, é importante destacar nessa primeira fase que esses 3 As, essas 3 variáveis, ambiente, alimento e abrigo, influenciam todo o processo e toda a dinâmica populacional de insetos praga. Tá bom, gente? Vamos passar agora para a nossa segunda parte.